Dia, Jennifer. Ian. Legal, pessoal. Bom dia a todos. Ana Clara. Legal. Legal a recepção de vocês. Bom, vamos começar. Nós temos 2 semanas de aula. 2 semanas antes da fechar, né? Antes das atividades finais, prova e tal. E eu decidi tocar num assunto que a gente vai começar, e quem continuar comigo, a gente vai prosseguir no ano que vem. É um assunto tão amplo quanto a ética que nós vimos durante o ano, ou quanto a política que eu vi também com a turma de terceiro ano. São temas que ocupam os filósofos desde o começo. Então, por exemplo, com vocês, a gente foi avançando aos poucos, conhecendo teorias éticas, isto é, teorias sobre o agir humano, teorias sobre os valores que regulam o agir humano. A ética, ela faz parte de um campo da filosofia que é chamado de o campo prático, o campo da prática, o campo do agir humano. Desse mesmo campo faz parte também a política. Então, ética e política são áreas muito próximas, tem a ver, portanto, com o agir humano. A ética voltada, primeiramente, para o aspecto individual, do indivíduo para consigo, no sentido daquele conceito que a gente viu ao longo do tempo, o conceito de virtude. Então, eu preciso dar conta de algo em mim que é irracional, que não se adequa, né, às regras de convivência. Este animal que eu sou, né, é dotado de elementos irracionais, portanto, e que eu preciso, de algum modo, controlar, domesticar dentro de mim. Eu preciso, de algum modo, me sobrepor enquanto racionalidade, me sobrepor a fim de controlar e formar em mim um caráter, né, à altura da convivência com as outras pessoas. Um caráter no sentido de respeitar os outros, respeitar a mim, etc. Então, isso tem a ver com o agir. No final das contas, tudo isso tem a ver com o nosso comportamento, com o nosso agir, com a nossa relação com os demais. Mas, fundamentalmente, é um trabalho interior. É um trabalho interior, nos vários aspectos. Desde Sócrates até Heidegger, que a gente viu bastante, mas é um assunto amplo que não deu para avançar tanto. Mas em Heidegger a gente viu o tema da autenticidade. Então eu preciso escapar às armadilhas da inautenticidade quando eu fujo da minha responsabilidade, quando eu fujo da percepção de mim como um ente completamente desamparado, dependente sempre das minhas decisões e, afinal de contas, um ser para a morte. E então a nossa tendência é fugir, né, para nos escondermos em meios protetores, né, seja a religião, seja o coletivo, etc. Então, em Heidegger, o Dasein tem sempre essa tendência a não assumir aquilo que ele é propriamente dito. Então, isso também passa por uma questão ética. Mas desde Sócrates, Platão, os filósofos do período helenista, né, Epicuro, então, para além... Estou com o telefone tocando aqui. Essas operadoras. Então, para além do aspecto propriamente do comportamento para com os outros, a gente vê também que tem uma questão para consigo em Epicuro, nos estoicos, por exemplo, vocês vão lembrar, que é a de eliminar causas de sofrimento desnecessário. Então, se trata de um viver bem, uma vida boa, uma vida com sentido, uma vida prazerosa, mas sem excessos e tal. Então, isso é a ética, certo? Ou, no caso do Kant, que a gente viu, de entender que, enquanto seres racionais, nós temos a consciência do dever e que, com base nesta consciência do dever, que ele diz que o dever é a lei moral dada pela nossa própria razão.
Então, com base nesta consciência do dever, nós temos, então, que nos relacionar com os outros, não transformando o outro num mero instrumento, etc, etc. Então, são reflexões que foram se dando ao longo do tempo, desde os antigos, aí por volta de 2.600 anos. Ou pelo menos desde Sócrates, né? Desde Sócrates, no século V, 2.500 anos aí, de reflexão ética, reflexão moral, reflexão sobre os valores morais. Então, com isso, nós temos o campo da chamada filosofia moral ou simplesmente ética. Por outro lado, também ainda dizendo respeito ao aspecto prático, ao aspecto do agir, portanto, em filosofia, sempre que nós ouvirmos essa referência, né, a vida prática e tal, tem a ver com a ética. Ou com este outro campo, que é a política. Também tem a ver com a ação, agora pensada no sentido coletivo. Se a ética está voltada, primeiramente, para a relação de mim para comigo mesmo, no sentido da virtude, né, por exemplo, a política está vinculada à minha experiência com o coletivo, com a vida no coletivo. O coletivo pensado não como um mero aglomerado de pessoas, mas como digamos assim, uma sociedade que busca objetivos comuns. Busca, por exemplo, viver bem coletivamente. Então, as questões elas passam do nível meramente individual para preocupações coletivas. Por exemplo, a educação, como é que as novas gerações serão educadas, né? A segurança e por aí vai, a economia, que governo nós podemos ter para que a nossa vida seja melhor, certo? Que concepções de humano devem vigorar para que nós tenhamos todos uma vida melhor. Então, são questões relacionadas à política. Mas ética e política, repito, pertencem, portanto, a este vasto campo da chamada vida prática. Certo? Do mesmo modo, as outras áreas da filosofia, a filosofia da ciência vai tratar do conhecimento. Nós chegamos a ver algumas vezes, algumas pinceladas disso tudo aqui, uma vez ou outra. Mas, tratando da ciência, né, que critérios nós temos para nos assegurar, para ficarmos tranquilos de que aquilo em que nós acreditamos é de fato verdade. Isso não é algo fácil de se provar. Então, é por isso que a ciência ela vai se regular pelo chamado método científico, que é um modo de garantir minimamente uma segurança às teses, né, às teorias da ciência. Então, nós chegamos a ver isso um pouco aqui quando falamos, por exemplo, no século XVII, do debate entre racionalistas e empiristas, em que se saía do período medieval, em que o critério de certeza era a fé. No período medieval, vocês sabem, foi a fé. O critério de segurança, de certeza, na verdade, né, no conhecimento, era a fé. Mas, a partir do Renascimento, isso muda. Se percebeu que aquilo tudo eram mitos. E agora, como é que a gente faz para ter segurança? Então, vai surgir um debate em torno do método científico. Para que a ciência, de fato, ela seja crível, ela seja confiável, é preciso dar um mínimo de segurança. Então, existe o método científico. Eu pretendo trabalhar com vocês isso no ano que vem, falar sobre esses aspectos mais digamos, no campo da epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Ela envolve ciência também. Pessoal, estão insistindo em me ligar. Deixa eu ver o que é, tá? Com licença, um instantinho. Não vou atender isso agora. Não. Deve ser os caras que vêm para consertar a internet, mas agora eu não vou atender. Coisas da vida prática, né? Coisas da vida prática, urgências também. Sim. Então, hoje a gente vai começar a ver, nessas duas aulas, uma pincelada geral. Uma pincelada geral. Não dá para ver tudo, porque é algo tão amplo quanto a ética, ou quanto a política, ou quanto a epistemologia, por exemplo. Vamos falar aqui de um outro campo do conhecimento humano, que é o campo da arte. Certo? O campo da arte. Existe uma área da filosofia chamada filosofia da arte.
filosofia da arte. Então, os filósofos é também chamada estética. Existe uma pequena diferença, alguns fazem, outros não fazem, né? A filosofia da arte ou estética. Grosso modo, a gente pode tomar aí, grosso modo, assim, de modo amplo, sem adentrar as peculiaridades, a gente pode dizer filosofia da arte ou estética. Por que essa diferença? Porque a estética, propriamente dita, ela foi, digamos assim, uma ciência que surgiu, se eu não me engano, no século XVIII, justamente naquele período do iluminismo. Um alemão chamado Alexander Baumgarten quis criar uma ciência, entre aspas, uma teoria para estudar o belo, para se ocupar do belo, da ideia de beleza, isso vinculado à arte e tal. Então é por isso que se faz uma pequena diferença, porque a estética seria, portanto, essa teoria do Baumgarten, mas, no final das contas, tudo tem a ver, portanto, com teorias sobre a arte, ou seja, a filosofia da arte. Tá? Há essas filigranas, esses detalhezinhos, mas, no geral, a gente pode, sem grande exigência, usar as duas muito próximas, tá? Bom, então a arte, ela ocupa, sim, pessoal, a filosofia. A arte é um dos campos do conhecimento humano fundamentais, né? Como a ciência, como a filosofia ou como a religião. São campos através dos quais o ser humano tenta compreender e explicar a realidade. Isso acontece na religião, nós já vimos, muito antes da filosofia surgir, portanto, muito antes do pensamento racional surgir, havia as explicações religiosas, que até hoje estão aí, né? As explicações religiosas. Quer dizer, o homem marcado por essa necessidade de compreensão disto, né, que a gente, no final das contas, ainda até é um exagero, muito mais do que ainda, a gente ignora completamente. Eu digo ainda porque nós estamos na batalha há um tempo, né? Há um tempo. O pensamento racional ele tem 2.500 anos, surge ali com os gregos, é a filosofia. Depois da filosofia surge a ciência. Mas, segundo os estudiosos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, e eu já mencionei isto aqui, a origem da nossa espécie remonta, quer dizer, quando a nossa espécie começou a partir da África, né, a querer ocupar o resto do planeta e tal, desde o início, isso, segundo esses estudiosos, isso remontaria a cerca de 70 mil anos, 100 mil, 70 mil anos, o que é muito pouco, né? Comparado à idade da Terra, que é da ordem de bilhões, se eu não me engano. Aquele dia eu li para vocês aqui, né? Neste livro, Uma Breve História da Humanidade, que é esse livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu acho que eu li alguma coisa, não vou achar. Está aqui. Há cerca de 13 bilhões e meio de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram. 13 bilhões e meio. A idade da Terra, cerca de 3,8 bilhões de anos em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram, isso já é a vida, né? E os homens, o Homo sapiens, cerca de 70 mil anos. Então, mas o pensamento racional ele tem 2.500 anos. Então, nesses milhares de anos, nessas dezenas de milhares de anos antes, o que prevaleceu foram as teorias religiosas, né? Não de uma religião específica. O homem foi tentando compreender o mistério, o grande mistério, este mistério que permanece. A gente acabou de falar de Heidegger, e o Heidegger vai chamar de o ser, né? O ser, aquilo que é, tal. Não vamos ocultar. Mas é a especulação humana, querendo entender, nós não sabemos. Mostrei para vocês aquela foto, né? O pálido ponto azul, mostrando que o planeta, comparado à grandeza de tudo mais, pelo menos do que cabe na foto, a realidade é muito mais ampla, mas o que cabe na foto, o planeta, ele
é reduzido a um grão de areia, um grão de areia. Então, a gente continua ignorando tudo isso. Não só a grandiosidade espacial, mas a sua dinâmica, o seu funcionamento. É algo que se alimenta a si próprio, vive de si próprio, que gera a si mesmo. É algo que renasce sempre, renasce sempre. Se os seres humanos fossem tirados da Terra, a vida ia, sabe, onde o homem ocupou, tudo isso ia voltar. É uma coisa fantástica. Isto se alimenta, se produz a si mesmo. Mistério. Mas as teorias religiosas, então, eu falava da religião como um campo do conhecimento humano, sim, não tem provas, porque trabalha com a fé, trabalha com a imaginação, não há como provar, só se tem que crer. E a depender do contexto, nós já vimos isto, a depender do contexto, a fé é um critério de certeza. Não é assim na religião cristã, por exemplo? Tem uma passagem no livro de Hebreus, do Novo Testamento, quem conhece sabe, que diz o seguinte: a fé é a certeza, né? É a certeza daquilo que existe sem que nós enxerguemos. Eu estou mudando aqui o texto, mas é essa a ideia, certo? Então, a fé é isto. Para muita gente, a fé é um critério válido. Mas, para o pensamento racional, precisa comprovar. Seja com a filosofia, com a comprovação lógica, um argumento bem construído, coerente, seja a ciência que recorre à experiência. Então, religião, filosofia, ciência cada um, são campos do conhecimento humano. Um homem tentando compreender esse mistério que é a realidade. O outro campo é a arte. A arte faz parte do conjunto, né, do vasto conjunto do conhecimento humano. É um campo importante no conjunto do chamado pensamento humano, conhecimento humano. Mas é um campo bem peculiar. Enquanto todos os outros campos, todas as outras áreas utilizam de modo necessário, quer dizer, não podem abrir mão disto, utilizam a linguagem verbal, né, para expressar, a arte não. Quer dizer, a religião utiliza, né? Utiliza a palavra para explicar, para dizer que os deuses ou Deus e tal. A filosofia, do mesmo modo, utiliza a palavra, né, para produzir a dialética, as explicações, o argumento, a ciência também. A arte, ela não precisa da palavra. É um campo do conhecimento humano que não precisa do verbo. Não precisa do verbo, certo? É uma coisa curiosa. Mas isto também, né, enquanto, quer dizer, tem uma parte da arte que utiliza a palavra, tem uma, mas não toda a arte. Quem pode me dizer aí que campo, dentro do campo da arte, que subcampo, digamos assim, utiliza a palavra? Isto é arte por meio da palavra. Quem é que pode aí me dar exemplo? Ninguém? Arte através da palavra. O verbo, né? A literatura, né, pessoal? A literatura, as artes literárias, não é só um gênero, tem a poesia, tem o romance, embora tudo também possa ser entendido como poesia, né? Mas a arte literária utiliza a palavra. Mas há outras artes que não precisam do verbo e, no entanto, expressam. A arte é expressão. A arte, ela a obra de arte é construída como modo de expressão, mas sem o verbo. Então, ela também utiliza a linguagem, mas, em boa parte, a linguagem não verbal, certo? Bom, então, mas assim,
com exceção da literatura, que envolve aí muitos subcampos, além do texto escrito, nós temos também, por exemplo, o teatro, que parte de um texto escrito, mas é representado, né, no palco, e utiliza, para além do texto, que é falado pelo ator, aí entra o cinema, a TV também, os vídeos, mas existe também o gestual. O corpo é utilizado como linguagem, as expressões do ator. Até o símbolo do teatro, não sei se vocês lembram, aquelas duas máscarazinhas, uma com um sorriso. Chegou alguém aqui para instalar a internet. Os caras chegaram. Deixa eu só falar rapidinho com eles aqui, tá, pessoal? Só um instantinho. Aí os caras vieram para trocar umas coisas aí da internet que está falhando. Bom, assim, então a arte, ela é muito ampla. Eu falava das máscaras do teatro. Né? Você vê que não tem verbo ali. Você tem uma máscara em que a máscara está sorrindo, a outra está com a boquinha para baixo, né, com uma expressão. A ideia ali é que ambas, cada uma expressa a comédia, a outra expressa a tragédia, porque eram gêneros cultivados pelos gregos, que foram os criadores do teatro e tal. Mas, por exemplo, se a gente pensar na escultura, a escultura utiliza o volume, as formas como linguagem, não é o verbo. Do mesmo modo, a arquitetura, a pintura, né? Na pintura se utilizam as figuras, as cores, as formas, e aí vai abrindo o campo, né? O campo da arte. As várias linguagens artísticas. Vejam que quando eu falo linguagem, está pressuposto que a linguagem ela vai além do uso da palavra, do uso do verbo. A palavra é a linguagem verbal. Há outras formas de linguagem não verbais, certo? Acabei de dar exemplos aqui. Mas aí alguém pode me perguntar, mas de que modo, por que a arte interessa à filosofia? O que tem na arte que interessa aos filósofos? Alguém poderia perguntar, né? Então, a arte, o que ela tem de mais? Bom, a arte, eu já falei, ela compõe um dos grandes campos do conhecimento humano. É um modo de um homem entender a realidade, de um homem expressar a realidade e de se relacionar com a realidade, portanto. Quando eu digo entender, o homem traduz ali um certo entendimento de mundo. Então, o modo como ele compreende. E neste compreender está, evidentemente, uma explicação. Ao compor a arte, ele está, de algum modo, tentando expressar a realidade. Seja a realidade do seu ponto de vista macro, seja algo mais pessoal ou mais fechado. Em todo caso, a arte nos acompanha desde o começo. Desde o começo. É tão antiga quanto a religião. E, aliás, segundo os estudiosos, a arte tem a sua raiz na religião. A princípio, segundo certas teorias, se pintava ou se criavam, né, objetos com uma finalidade religiosa. Depois é que a arte vai se afastando da religião e ganhando autonomia. E aí os valores que vão alimentá-la já são de outra ordem. Por exemplo, a ideia de beleza, né? Quando a religião perde força, né, no campo da arte, aí os artistas, que a princípio não eram vistos como artistas, eles começam já a cultivar novos valores, agora laicos. A ideia de beleza, por exemplo, que vai alimentar boa parte da arte clássica, da arte tradicional, a arte dos gregos, que vai depois passar para Roma e passar para a Europa, e vai até chegar até o Renascimento, e depois ela vai sendo mais tarde questionada. Então, a arte, além de ser uma forma de representar o real, eu dizia, ela também é uma forma do homem se relacionar com o mesmo real. E nesse relacionar, cabem muitas questões, certo? Então, tudo isso interessa à filosofia. Para vocês terem uma ideia, a arte, a obra de arte, ela já ocupa filósofos como Sócrates e Platão. Sócrates e Platão são os caras que começam a falar da arte. E de lá para cá não se param mais. Até hoje,
É como a ética, é como a política, é como o conhecimento. São temas frequentes da reflexão filosófica, certo? Mas o que interessa, então? Quem que pode arriscar aí uma explicação? O que tem na arte que interessa à filosofia? Quem é que tenta? Ninguém? Todo mundo quieto? Será que eu estou falando só? Ou não? Bom, pessoal, eu falava sobre a arte clássica e é ela que começa já a interessar, evidentemente, os filósofos. Nós temos na República, a mesma República que nós estudamos, tocamos aqui algumas vezes, para extrair dali considerações sobre a ética, a obra de Platão em geral, nas mesmas obras também tem referências à arte. O Platão, ele não separava assim. Às vezes, numa obra como é a República, se tem ali tudo entranhado, como, aliás, é a nossa vida, não está separada em campos, não está metodicamente separada em campos, a nossa vida e a nossa experiência do real, ela se dá em meio, né, a essas interconexões, assim também na obra de Platão. Mas já na obra de Platão, nós temos uma preocupação muito forte, né, com a arte. Platão vê a arte de vários pontos de vista, e numa perspectiva dele, ele vê a arte, ou pelo menos um certo tipo de arte, como algo muito perigoso. Como algo muito perigoso. Veja, esse tema hoje, ele existe, essa preocupação, ela existe. Recentemente, nós tivemos aí vários movimentos, digo recentemente, coisa de 3, 4 anos atrás, que para vocês 4 anos é muito, porque adolescente, eu sei disso, quando a gente é adulto parece que foi ontem, mas quando a gente é muito jovem, quando a gente é criança e adolescente, parece que uma coisa de 4 anos atrás faz muito tempo. Mas uns 4 anos atrás, nós tivemos um grande debate nas redes sociais a partir justamente da arte, de obras de arte que foram questionadas, levantou-se a questão se isto é arte. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa como esse debate. Não sei se chegaram a ver. Mas, por exemplo, já para a gente entrar aqui na página 379, vamos começar com isto aqui. Tá? O que é isto aqui? Página 379. Se vocês puderem consultar o livro, vocês vão ver que é uma obra de arte. Uma obra de arte um tanto quanto estranha. São 2 grandes painéis, né, 2 paredes. Isso é uma obra que faz parte de uma série chamada Nomes. É uma obra da artista Jacques Leiner, né? E aqui nessa foto, essa obra estava exposta na Estação Pinacoteca 1, em São Paulo, isso em 2011. Pinacoteca São Paulo é um espaço para a arte, como são os museus. E lendo aqui, a gente ainda tem informação, por exemplo, terceiro parágrafo aqui, eu leio o seguinte, essa obra de Jacques Leiner faz parte de uma série chamada Nomes, já exibida em vários museus e galerias no Brasil e no exterior. Museus e galerias que são espaços próprios a exposições artísticas, que recebem, portanto, obras de arte. Eu estou enfatizando isto porque, na medida em que a gente começa a se informar sobre esta obra, a gente vai ver que, bom, isso é um tanto quanto inusitado, um tanto quanto estranho, comparando-se à ideia geral que se tem do que seja obra de arte. Por exemplo, vamos lembrar de uma obra muito famosa, uma obra de arte, que é, por exemplo, o Davi, do Michelangelo, que eu acho que já mostrei aqui alguma vez, mas vocês conhecem. O Michelangelo, ele era um escultor, né? Além de pintor, era um escultor.
Para se produzir uma figura como o Davi ou como o Moisés, de Michelangelo, né? Vamos ver se eu acho aqui o Moisés. O Davi é mais conhecido. Michelangelo. Deixa eu achar aqui. Olha só. Eu vou exibir aqui como está, tá? Depois vocês podem ver melhor no Google. Então, nós temos aqui... Cadê Moisés? Então, vejam. Eu abri assim a página inteira. Mas aí está o Moisés. Isto Michelangelo arrancou a força, mas também com muito talento. Michelangelo arrancou a força de um bloco de mármore. É o Moisés. Mas também temos o Davi e outras obras. Nós temos, por exemplo, a pintura na Capela Sistina, que também é do Michelangelo, né? Obras que você olha e diz, uma obra de arte. Mas quando você para, né, para comparar com esta, você se informa aqui mais abaixo e vai ver o que compõe esta obra. Sabe o que são esses quadradinhos aí, que formam esse painel? São sacolas de compra, dessas que você vai numa loja, no shopping, nessas lojas que vendem produtos de marca, e ganha aquela sacolinha com o logo, né, da marca estampado e tal. E aí você leva aquilo para casa. Essa artista, ela coleciona coisas assim do cotidiano, como sacolas, por exemplo, e ela juntou isso nesse painel, e isto tornou-se uma obra de arte, e como vocês veem, recebeu, digamos assim, o testemunho, na medida que essa obra foi exposta em várias galerias e museus pelo Brasil e pelo mundo, recebeu, portanto, digamos, a consagração de que sim, é uma obra de arte. Mas quando você compara isto com esses exemplos que eu dei, você, mas isso é arte. Afinal de contas, o que é arte? Né? O que é arte? Por que isto é tanto arte quanto, por exemplo, a obra do Michelangelo, qualquer obra do Michelangelo, ou do Leonardo da Vinci, ou dos antigos escultores gregos, arquitetos gregos, famosos, né? Fídias é um famoso escultor lá do tempo, do período clássico. E aqui esta moça, estou tentando exagerar o oposto, né? Juntou aqui, costurou várias sacolas, e isto é arte. Observe que são obras de natureza completamente distintas, mas, no entanto, ambas são reconhecidas pelas autoridades, que são os museus, galerias, etc., portanto, pelos espaços consagradores, né, que dão o seu testemunho. Bom, isso é arte. Como é que a gente pode, então, pensar? Afinal de contas, o que é arte? Certo? E o que aconteceu para que hoje nós tenhamos esse tipo de obra, quando a gente olha para trás e vê a diferença? Por exemplo, a gente virando a página aqui, pessoal, depois leiam esse textinho, tá? Vocês vão ver aqui que esta artista, estou logo no começo, verei a página 380. Jacques Lerner dialoga com as propostas de Marcel Duchamp. Quem é Marcel Duchamp? Marcel Duchamp é um grande nome da arte contemporânea do século XX, que apresentou, vejam o que ele apresentou. Agora eu vou exibir uma outra. Vocês também já ouviram falar disso, certamente, isso é famoso, isso é sempre colocado em relevo. Será que é essa aqui? Deixa eu ver se é essa. Está aqui. Vejam. Duchamp exibiu isto aí, né? Fez uma exposição com isto aí, no começo do século XX, que é um objeto de banheiro. É um urinol. E ele revolucionou as artes do seu tempo utilizando isto. Vejam, numa grande exposição, 1917, né? Obra de arte. Obra de arte. E aqui nós temos a informação de que esta artista, ela dialoga com as propostas de Marcel Duchamp. Então já é um indicativo de como nós podemos entender a sua obra, a sua proposta.
Mas isso já tem a ver, portanto, com uma concepção contemporânea de arte, uma concepção do nosso tempo, que é diferente dessa visão mais ligada à tradição. E tem a ver também diretamente com uma relação da arte contemporânea com a arte tradicional, que é uma relação de questionamento. Uma relação de questionamento. Então, a arte é um campo aberto, pessoal. A arte tem a ver com a criatividade humana, com a imaginação humana, voltadas para a tentativa de compreender o real, mas eu também falei que é o modo do homem se relacionar com o real. Neste caso aqui, com a própria história da arte, quer dizer, uma contraproposta, uma espécie assim de crítica aos valores tradicionais, aos valores estéticos tradicionais, mas é também uma forma de diálogo não só, né, com a tradição, mas diálogo com o tempo. A gente precisaria aprofundar isso, quem sabe a gente faz isso na próxima aula, mas então vejam que a arte ela é algo que suscita, né, suscita debate, suscita questionamento. Bom, mas por que a arte, então, voltando à questão, interessa aos filósofos? Justamente por isso. Então, nós vamos ter, por exemplo, justamente por isso o quê? Por essa potência de questionamento, de fuga do padrão, de fuga do estabelecido, mas também a arte pode reforçar o padrão, reforçar o estabelecido, ligando-se, portanto, à tradição, sendo, por conta disso, uma arte conservadora, né? Que se harmoniza com aquilo que se estabeleceu, e aí nós temos uma ligação muito fácil entre arte e política, ou, dizendo de outro modo, entre arte e poder. Então, veja como a arte ela é fértil. Então, uma arte que questiona a tradição, por exemplo, ela questiona valores estabelecidos. Na medida que esses valores estabelecidos, eles apenas se estabelecem, na medida em que eles expressam valores dentro da história humana, nós sabemos que os homens estão em conflito constante, os grupos. Né? Então, tem grupos no poder, tem grupos fora do poder. Os grupos que estão no poder estabelecem os seus valores. Lembremos de Nietzsche, né? Lembremos do que falamos sobre Nietzsche. Os valores, né, que se estabelecem, é preciso transvalorar, superar, transcender esses valores. Isso também se observa na arte. Então, uma arte que questiona a tradição, ela questiona o poder. Ela questiona o chamado status. Opa, apareceu uma plaquinha aqui. Status quo. O que é o status quo? Status quo é uma expressão que designa o estabelecido, o padrão. Sabe aquilo? A gente poderia utilizar uma referência de um outro filósofo, que é o Walter Benjamin, que a gente não tratou aqui, um filósofo do século XX, em que ele diz que a história contada é sempre a história dos vencedores. Portanto, é a visão dos vencedores. Portanto, vai falar, vai colocar alguns como heróis, outros como não heróis, mas vai representar, portanto, os valores estabelecidos. Então, voltando aqui para o caso da arte. Uma arte que questiona valores é uma arte que, de algum modo, tem um potencial crítico. E este potencial crítico, geralmente, evidentemente, ele é mal visto pelos poderosos. Então, nesse sentido, a gente tem uma relação entre arte e política muito fértil, por exemplo, certo? Mas não é só no sentido de desagradar poderosos, querendo tirá-los do poder, não. A arte também questiona os valores. A arte clássica, a arte tradicional, ela é toda, ou quase toda, concebida com a ideia de expressar a beleza. Pensemos na arte grega, pensemos na arte renascentista. Quer dizer, o ideal da arte é o ideal do belo. A arte é como um modo de expressar a beleza. Mas o belo não é o único valor da arte. Existem outros valores estéticos. O grotesco, o bizarro, o sublime, o feio.
E a arte contemporânea, ela tem utilizado um pouco desses valores justamente para se contrapor ao chamado status quo. Então, veja, eu nem entrei aqui, na próxima aula eu pego a partir de Platão, como é que o Platão vai ser um grande crítico de um certo tipo de arte do seu tempo, porque vocês devem lembrar, o Platão ele está interessado numa sociedade justa, governada pelo filósofo e tal, e nessa sociedade, em que também se está preocupado com a educação dos jovens, nessa sociedade, um certo tipo de arte não era bem-vindo. Certo? Então, a gente vai ver na próxima aula um pouco disso em Platão, um pouco em Aristóteles, que é só um começo. É só um começo. Mas, com essa aula de hoje, eu quis chamar a atenção de vocês para várias questões inerentes ao campo da arte. Né? Nem falei tudo que eu queria falar nesta aula, acabei me atrapalhando um pouco, mas a arte não é algo assim que não tem importância, certo? Ela nos acompanha. Vocês lembram, eu devo ter mencionado aqui em outras aulas, as cavernas pré-históricas, a caverna de Lascaux, na França, cavernas na Indonésia, cavernas na Espanha. Aqui no Pará, nós temos em Monte Alegre, né, a chamada arte, tudo isso que eu falei nas cavernas é chamado de arte rupestre. Arte rupestre. Então, na caverna de Lascaux, por exemplo, nós temos pinturas belíssimas na caverna, em Altamira, que marcam a presença humana. O homem, ele consegue, em algum momento, deixar de lado o utilitarismo. O que é o utilitarismo ou pragmatismo? É este fazer voltado para uma finalidade imediata. Caçar, plantar, sei lá, algo que dá retorno imediato. E a arte não. A arte é uma outra esfera do agir humano que não tem a ver com o imediato. Certo? Envolve a criatividade, envolve a imaginação, e isso, sendo essencial a nós, nos acompanha desde o começo. Mas, para finalizar, então, fica aqui, tentei pintar um pouco aqui das questões, o mínimo delas, mas por que a filosofia se ocupa da arte? Porque a arte tem este papel questionador, mas não só isso, porque ela revela um lado essencial do ser humano, e isso a gente vai ver na próxima aula, que eu acho que vai ser a última, né? Depois virão as provas e tal, mas fica uma espécie de aperitivo para o ano que vem. Tá? Então, começa ali com Platão e vem até hoje. Tá? É como a ética, é como a política, é como o conhecimento, são questões frequentes na reflexão filosófica. Ok, pessoal? Bom, foi uma pincelada, para usar a brincadeira da arte, uma pincelada geral aqui, para introduzir a gente um pouco nesse universo, ok? Pergunto se deu para acompanhar, se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Ninguém? Então tá bom. Ninguém quer comentar nada? Ficou confuso demais? Ou deu para acompanhar? Bom, Jennifer, nenhuma questão, né? Ou não deu para acompanhar. Pessoal, quem não quiser falar, então, nós chegamos ao final. Peço para colocar o nome da frequência. Beleza, Jennifer. Deu para acompanhar. Beleza, legal. Então, vamos colocar o nome na frequência aí, pessoal, e vamos encerrar, tá bom? Eu acho que hoje é o prazo, não foi ontem, né? O prazo final para quem tinha o trabalho a entregar. Quem não entregou, pode mandar hoje ainda, tá? Isso vai uma parte para a gente fechar a quarta avaliação, tá? Então é importante. Quem não fez, faça hoje, faça até amanhã, tal. Mas mande, não deixe de mandar, tá? Então, 4 pontos importantes. Então é isso. Todos assinaram. Eu vou fechar aqui. Encerrar? Posso encerrar? Todos já colocaram o nome? Deixa eu ver aqui. Jennifer, Ana Clara, Julian, Isabelle, quem mais está aí? Richard. Só falta o Richard. Professor, não, Jennifer, Julie, desculpa, eu apenas frisei no começo que a arte, apesar de parecer algo assim sem grande importância,
ela interessa aos filósofos desde o tempo de Sócrates até hoje, porque a arte compõe o vasto campo do conhecimento humano. Ela está no mesmo patamar da religião, da filosofia e da ciência. É uma outra forma de um homem compreender a realidade, explicar a realidade e, portanto, se relacionar com a realidade. Então, nesse sentido, é um campo fértil para a reflexão filosófica. Tá? E aí, o resto da aula foi colocando essas questões do contemporâneo, o que é arte, afinal de contas, já que a gente tem no mesmo nível, isto é obra de arte, então é arte. No mesmo nível, obras como a de Michelangelo ou Leonardo da Vinci, e obras como esta do Marcel Duchamp, que é este urinol, é um objeto de banheiro, e ele colocou numa exposição de arte, e isso impactou o mundo até hoje. A tal ponto que esta artista, a gente viu aqui na página 380, ela dialoga com o pensamento do Duchamp. Mas que pensamento é esse? A gente vai ver isso melhor na próxima aula, eu espero, tá? Porque é tanto assunto, mas é um pouco disso. Quer dizer, a arte tem importância. A arte é algo fundamental. Ela nos acompanha até mesmo antes da filosofia, que ela já está nas cavernas. O homem pré-histórico já utilizava, já se expressava através de desenhos, pinturas, cores, formas, que é o material básico, por exemplo, da pintura. Embora a arte não se resuma à pintura, a gente vai ver isso mais depois. Ok? Beleza, pessoal? Chegamos ao final. Um abraço a todos. Boa semana, perto do final de semana já. E até a semana que vem. Beleza? Vou fechar aqui, interromper aqui a gravação. Tchau, galera. Jennifer, Julie. Beleza, pessoal. Ian. Valeu. Deixa eu ver quem mais. Ana Clara. Beleza, Julie. Valeu, galera. Tchau. Fui.